Cristo
decide ter uma vida limpa, honesta na presença do Senhor, quando você decide ser transparente na presença do Senhor, tenha certeza que o inferno levanta uma legião de demônios, porque o diabo não suporta quando o crente decide ter vida santa, vida consagrada. É verdade, Deus. E então as coisas começam a acontecer contrário à sua vontade, e é nessa hora que o Senhor se coloca ao seu lado e diz: coragem, coragem, não desista, você vai vencer, maior do que está com você, em nome do Senhor Jesus. Sim, glória a Deus. E a notícia então chega aos ouvidos de Paulo. Paulo estava preso. Paulo, pelo fato de ser um cidadão romano, ele mesmo preso, os seus parentes, os seus familiares tinham acesso à prisão de Paulo. E o seu sobrinho fica sabendo e vai até Paulo e diz: olha, vão te matar. Eles estão requerendo que você volte ao Sinédrio, e quando você estiver ali, eles vão tirar a sua vida. E então chega ao ouvido do comandante, e o comandante então já prepara um exército para tirar Paulo de Jerusalém e levar Paulo de volta para Cesareia, de onde ele tinha vindo. Mas foi interessante que quando Paulo estava em Cesareia, lá tinha um homem de Deus, tinha um profeta, que quando Paulo chegou lá, o profeta arrancou o cinto de Paulo, amarrou seus pés e as suas mãos e disse assim: isso vai acontecer ao homem que é dono deste cinto. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, aconteceu. Paulo foi amarrado e jogado na prisão. Meu amado, quando você ouve uma palavra, que essa palavra sai da boca de um profeta, sai da boca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a Bíblia diz: é crente no Senhor e estareis seguros, e crente nos seus profetas e você vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite a palavra está sendo entregue. Meu amado, e a palavra não é para quem não está aqui, a palavra é para você. A palavra é para você. E Deus está te dizendo nessa noite: coragem! Não pare no meio do caminho, não desista. Quando nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás, porque se fizermos isso, a Bíblia diz que nós não somos dignos do reino de Deus. Aleluia! E então eles decidem tirar Paulo de Jerusalém e voltar com Paulo para Cesareia, meu querido. E lá vai o exército levando esse homem. Veja bem, quando nós estamos diante de uma palavra, debaixo de uma palavra, quando nós estamos debaixo de um propósito de Deus, meu amado, o Senhor usa o incrédulo, o Senhor usa o descrente, o Senhor usa quem Ele bem entende para te proteger. Paulo sai daquela prisão, veja bem, e quem sai escoltado por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, porque sabia que se os judeus pegassem Paulo, eles o matariam. E Paulo vai para Cesareia, e Paulo ali comparece diante de reis, comparece diante de governadores, e eles então, vendo que Paulo não tinha culpa nenhuma, o pecado de Paulo era pregar o evangelho, eles viram que não tinha nenhuma culpa, nenhum crime naquele homem, eles decidem soltar. Mas Paulo era muito esperto. Paulo, se me soltar, eu ficar aqui em Jerusalém, eu voltar para Jerusalém,
persegue 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é por nós. Ele sabe que nós somos salvos. O diabo, queira ou não, nós somos mais que vencedores. Ninguém pode nos deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, o que faz a diferença, meu querido, é a atitude que nós tomamos. É a atitude que nós tomamos diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma enfermidade, diante de uma circunstância. Coragem. Olha para o meu vizinho e fala: coragem. Aleluia! Coragem! É isso que Deus espera do seu povo. Paulo entra naquele navio, seguido por um centurião. Centurião era um homem que tomava conta de 100 soldados. Não estava somente Paulo naquele navio, estavam levando outros prisioneiros para serem julgados em Roma. E ele vai no navio. Passados alguns dias, levanta um vento muito forte. Nós cantamos com Cristo no barco, o que acontece? Nunca vai afundar. Hã? Tem certeza? Com Cristo no barco, nunca vai afundar. E mesmo se acontecer desse barco despedaçar, como aconteceu com o apóstolo Paulo, meu querido, você vai sair salvo. E os ventos se deram contra aquele navio. E Paulo então dá um conselho. Quando eles estão passando perto de uma ilha, Paulo dá um conselho para o centurião, para que o navio pudesse ancorar ali, até passar aquela tempestade, aquele vento. Mas pensa bem, se um centurião, uma autoridade, ele ia dar ouvido para um prisioneiro. Ele não ouviu o conselho de Paulo. Paulo disse: olha, vamos parar, vai ficar mais forte esses ventos, vai vir tempestade. Mas o centurião, a palavra de Deus diz que ele deu ouvido ao piloto e ao mestre do navio, mas não deu ouvidos ao apóstolo Paulo. Meu amado, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Tem um ditado aí fora, diz assim, que se conselho fosse bom, não seria dado, seria mentido. Mas isso é coisa do diabo. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia diz o contrário, que na multidão de conselhos há sabedoria. A palavra do Senhor ainda diz mais, diz assim, que não havendo conselhos sábios, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Ouça, jovem, os seus pais. Adolescentes, ouçam os seus pais. Ouçam aqueles que exercem liderança sobre a sua vida, aqueles que são responsáveis pela sua vida. Muitas vezes não é o pai, não é a mãe, é um tio, é um avô, não interessa, meu querido, mas ouça, porque na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria, há proteção. Mas o centurião não quis dar ouvido a Paulo e continuaram a navegar. E passados alguns dias, a palavra do Senhor diz que a tempestade foi mais forte e vieram ventos com tanta velocidade que eles perderam o controle do navio. Aquele navio ficou à deriva, sem direção, não sabia mais para onde ir. E a Bíblia diz que aqueles homens, muitos homens dentro daquele navio, ficaram dias e dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, e o desespero pegou todo aquele povo dentro daquele barco. E você pode dizer: ô pastor, eu estou passando por isso, eu estou no desespero, que eu não estou vendo mais, eu não consigo ver luz, eu não consigo ver. Mas o Senhor está te revelando nesta noite que este problema está sendo solucionado. Deus fala ao teu coração, Ele está trabalhando por ti, você não está sozinho. Maior é Deus, maior é Deus. Coragem! Coragem! Não é chorando pelos cantos que nós resolvemos problemas. Não é fazendo biquinho, empurrando, não é recuando. Soldado de Cristo jamais recua diante de uma batalha. Nós avançamos, nós sempre avançamos. Nós saímos vencendo para vencer. Aleluia! É assim que funciona, meu querido. Com o crente, tira os olhos deste problema e começa
quê? Porque estão carregando cargas que não são suas. Desse jeito. Pessoas que não conseguem avançar. Meu querido, é noite de você pegar essa carga, este fardo, porque Jesus não coloca sobre a tua vida nenhum fardo pesado. É noite de você pegar esse fardo e lançar fora. Isso não te pertence. Em nome do Senhor Jesus, tome uma atitude. Tome uma atitude. E eles começaram a jogar as cargas fora do navio para tentar salvar a própria vida. E Paulo lá, eu penso que Paulo estava até tentando fazer assim, né? O Cristo no barco. Quando vai ver, né? Paulo estava lá tranquilo. Paulo sabia que era mais uma promoção na vida dele, né? E de noite o anjo aparece para Paulo e fala assim: olha, Paulo, nenhum desses que estão neste navio, que estão contigo, vão perecer. Você achou graça diante do Senhor. Esses homens serão dados a você, porque Deus agradou da sua vida. Oh, meu querido, se isso não falar contigo, eu não sei o que mais vai falar. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Paulo, todos aqueles que estavam com Paulo foram abençoados porque estavam com ele. Isso é tremendo, Beto, isso é tremendo, filho. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que congregam conosco, aqueles que são nossos, o Senhor diz: olha, nenhum deles vão perder. Nenhum deles vão perder. Mesmo que o diabo vem e leva alguém da nossa família, haja uma separação, mas Deus te diz nessa noite: eles são Deus, você não vai perder nenhum deles. Porque você achou graça aos olhos do Senhor. É terrível você ver crentes detendo diante de picuinhas, de coisas tão pequenas, enquanto Deus tem grandiosas coisas, grandes coisas estão por acontecer, e muitas vezes nós impedimos essas coisas acontecerem na nossa vida por causa de meninice. Vamos crescer, vamos crescer, porque o Senhor está nos alimentando, o Senhor está nos abençoando. Não vamos impedir, não vamos deixar que ninguém venha impedir as nossas bênçãos, porque nem o diabo, nem homem algum na face da terra tem o poder de impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. A única pessoa que impede as nossas bênçãos somos nós mesmos. Não vai buscar nenhum culpado por aquilo que você está passando. Assuma a sua responsabilidade. Levanta a tua cabeça e coragem. 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 É isso que Deus tem para você nessa noite. E foi ficando feio. Uma tempestade. E jogaram tudo fora. E o anjo fala para Paulo: olha, Paulo, vai acontecer isso, isso e isso. E Paulo então chega. Gosto da atitude de Paulo. Gente, nós precisamos conhecer mais esses homens de Deus e ver a atitude que eles tinham e nós tomarmos a mesma atitude. Deus se agrada disso. Paulo chega, e agora eu parafraseando, Paulo chega e fala assim: olha, tenho duas notícias para vocês. Lá no barco, o barco é terrível, perderam o controle sobre o barco, e tá afunda, não afunda, quebra, não quebra. E Paulo tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês vão querer primeiro? Quando fala isso conosco, geralmente a gente fala assim: não, eu quero a notícia boa, né? Depois vem a ruim. Paulo tinha duas notícias, uma boa e uma ruim para aquele povo. E Paulo conta a primeira. Paulo disse: olha, a primeira notícia é que nenhum de vocês vão morrer. Deus se agradou de mim. Quantas pessoas são abençoadas através da sua vida? Meu querido, te valorize como homem e mulher de Deus. Lá no seu trabalho, quantas pessoas são abençoadas por sua causa? Quantas pessoas são abençoadas na quadra que você mora por causa da sua vida? Oh, meu Deus. Porque onde nós estamos, meu querido, ali é a unção, ali é o poder. E este poder, essa unção, quando nós achamos graça diante dos olhos do Senhor, não fica só conosco, não. Alcança o marido,
navio vai virar em destroços, vai quebrar, naufragar este navio. Mas nisso, eles já estavam chegando perto da terra, eles sentiram, ia lá ia sentindo. Mas Paulo disse: aqueles que não sabem nadar, pegam um destroço do navio, uma tábua, mas quem sabe nadar. E quando um dos soldados viu o que ia acontecer, eles disseram: vamos matar os prisioneiros. Se esse povo chega a uma... E Paulo disse: olha, importa que cheguemos a uma ilha. Esse Deus é tremendo. Deus tinha algo naquela ilha. Então era necessário que eles fossem lá. Aí eles disseram: então vamos matar os prisioneiros. É isso que o diabo tenta fazer com você. Abre os teus olhos. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não desiste enquanto ele não te matar espiritualmente. Em nome de Jesus, coragem na sua vida cristã, coragem na sua vida de fé. E então o centurião se posiciona. Paulo havia caído na graça do centurião, porque Paulo havia dado um conselho lá atrás. Eles não obedeceram. O centurião viu o que aconteceu. Agora Paulo dá essas duas notícias, uma boa e uma ruim. O navio já estava quebrando. O centurião olha para ele e pensa: puxa, esse homem, né? Eu se deixar matar os prisioneiros, vou matar também esse homem. Esse homem não. Então ele proíbe que matassem os prisioneiros. E assim o navio quebra e eles chegam à ilha, amado, e chegam numa ilha com um povo nativo, foram muito bem recebidos. Meu amado, seja hospitaleiro. A Bíblia diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Quando alguém chegar na sua casa, abra as portas da sua casa. Abra as portas da sua casa, em nome de Jesus. E Paulo, as portas daquela ilha foram abertas para aquele povo que foram entrando, que vieram todos com muito frio, sofridos por aquele naufrágio, e chegando ali, eles fazem uma fogueira, e todos aquecendo. De repente Paulo pega um feixe de graveto para jogar na fogueira. O que fica pendurado na mão de Paulo? Uma víbora. O diabo certamente pensou assim: não te matei em Jerusalém, não consegui que aqueles homens lá de Cesaré te lançassem em prisão ou te matassem. Nem o naufrágio não mata esse homem. Nem o naufrágio conseguia matar aquele homem. Agora eu quero ver uma víbora, uma serpente venenosa. Morre ou não morre? E o povo da ilha, os nativos, ficaram esperando que Paulo tivesse alguma reação, que ele inchasse, que começasse a colocar sangue. Sangrar, né? Esperando que algo acontecesse, porque sabiam que aquela víbora era venenosa e era morte na certa. E nada, tudo tranquilo. Meu amado, já a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, sinais seguirão essas pessoas. Sinais seguirão essas pessoas. Aleluia. A palavra do Senhor fala a respeito disso, meu querido, que os sinais haverão de nos seguir, que mesmo se nós tomarmos alguma coisa mortífera, se nós pegarmos em serpente, nada causará dano. Isso não é para tentarmos a Deus. Em nome de Jesus, não sai amanhã pegando víbora por aí, não. Isso não é nesse sentido que a Bíblia fala. Não sai por aí bebendo, vou beber veneno de rato amanhã para ver que seu corpo vai morrer. Porque nós não podemos tentar a Deus. É numa situação dessa, como aconteceu com vários missionários na África, que beberam, foram envenenados e não morreram. Então nós temos histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por situações iguais a essa de Paulo e não aconteceram nada com eles. Mas, meu querido, foi uma situação, foi algo à parte. E quando aqueles nativos viram que Paulo não morria, eles falaram: estamos diante de um Deus. E aí Paulo foi recebido pelo homem mais importante da ilha. Abriu as portas da casa dele. Meu amado, isso tem que acontecer com vocês, tem que acontecer comigo. Nós temos que falar: gente, é isso aí, aonde nós formos, as
para que eles chegassem em Roma. E Paulo chegou em Roma. Paulo chegou em Roma. Você vai chegar. Olha para o teu vizinho. Você vai chegar. Se Paulo chegou, você também chega. Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? O que é que Deus tem para a tua vida? Glória a Deus, aleluia. Quando os cristãos em Jerusalém quiseram impedir o apóstolo Paulo de seguir viagem por causa da profecia de Ágapo, Paulo disse: olha, eu estou pronto. Capacita a tua Eu igreja. estou pronto para ser preso e, se possível, até morrer por causa de Jesus. Glória a Deus. Nós somos crentes ou não somos? Desse jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu querido. Coragem. Aleluia. Essa vida que você leva precisa de ser mudada. Em nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para você, olhar para a sua família e desejar ter uma família igual à sua. É assim que tem que acontecer conosco. As pessoas têm que olhar para você e falar: mas de que igreja que você é? Você é diferente. Ah, eu sou da Igreja Batista Donai. Diz que ele é brava. E ele é brava mesmo. Ele é bravo com gente covarde. Em nome de Jesus. Somos ou não somos crentes? Amém. E o Senhor não tem prazer em quem é covarde. É verdade. Assuma a sua posição em Cristo. Eu estou diante de homens e de mulheres com poder, com unção. Só basta exercitar. Não é porque é jovem, não é porque é adolescente, não. Porque o Senhor usava crianças. Adolescentes e jovens, abra a tua boca, mas para declarar o Evangelho. É verdade. Em nome do Senhor Mas é Jesus. glória. Paulo chegou a Roma. Ele estava debaixo de uma palavra. E eu acho tremendo, me veio agora, o Espírito me trouxe em memória. Quando Paulo, preso ali em Roma, ele escreve uma carta aos Filipenses. No final da carta é lindo mesmo. Ele fala assim: olha, são despedido lá dos Filipenses. E ele fala assim: e também os da casa de César vos saúdam. O Evangelho entrou no palácio. O Evangelho entrou na casa de César. Ali naquele palácio tinham pessoas ímpias, pessoas idólatras. Agora ali tinha irmãos em Cristo, tinha salvos, porque Paulo chegou em Roma. E você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Você vai pode pensar: pastor, mas é impossível. Como que eu vou chegar com esse salário miserável? Como que eu vou chegar, pastor, se nem trabalho eu tenho? Meu querido, o Senhor não está olhando para isso, não. O Senhor está olhando para a atitude que você vai tomar nessa noite. Você está debaixo dessa palavra e você vai chegar. Aleluia! Se Paulo chegou, você também chega. Em nome de Jesus. Imitadores. Aleluia! Isso mesmo! Paulo escreve aos Coríntios e ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É você chegar diante de qualquer pessoa e bater a mão no peito e dizer: seja meu imitador como eu sou do Senhor Jesus. Aleluia! Feche os seus olhos em nome